Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Salve galerinha ligada aí no nosso canal, sou católico. Nós vamos responder hoje com muito gosto mais uma pergunta sobre questões de fé. E a pergunta que nós temos hoje é: quais são os dias de penitência? Antes de nós respondermos essa pergunta, eu vou pedindo que você deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho de notificação para que você possa receber mais vídeos como esse sobre essa grande riqueza que é a nossa fé. E bora responder mais uma pergunta? Bom, a pergunta de hoje, até agradeço ao nosso colega que nos enviou a sua pergunta e nós vamos responder com muito gosto. Eu peço que vocês que puderem, peguem comigo o Catecismo da Igreja Católica de vocês, esse amarelinho, número 1243, que vai dizer o seguinte: o quarto mandamento da Igreja, jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja, determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas. Contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre os nossos instintos e a liberdade de coração. Né? É isso que a Igreja vai falar no número do Catecismo 2043. Se vocês puderem também, uma outra fonte muito boa, eu gosto muito de usar as fontes católicas, para que vocês não pensem que eu estou dizendo algo sobre minha opinião, mas sim, estou dizendo aquilo que a Igreja sempre ensinou ao longo de 2000 anos de cristianismo. Se vocês puderem, peguem também comigo o Código de Direito Canônico, certo? No número 1249 a 1253, vai dizer sobre acerca dos dias de jejum e de penitência. E lá no número 1250, vai dizer assim: os dias e tempos de penitência em toda a Igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. No número 1251, abaixo, vai dizer o seguinte: observe-se a abstinência de carne ou de outros alimentos, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos. Em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observe-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Código Canônico vai falar. Que não é somente na primeira sexta-feira não é só na sexta-feira da paixão, mas é em todas as sextas-feiras do ano. Esse é o catecismo atual revisado, mas se vocês puderem também pegar comigo o Didaquê, não sei se vocês sabem o que é um Didaquê. O Didaquê ele foi o primeiro catecismo da Igreja, sucedido depois, né, por sucessão, o catecismo romano, depois veio o catecismo amarelinho que nós temos hoje, também um catecismo muito bom que eu recomendo vocês lerem, é o catecismo de São Pio X, um ótimo catecismo. No Didaquê, esse livro, esse catecismo ele surgiu na época em que estava sendo realizado estava sendo feito os cânones bíblicos para verificar se o Novo Testamento era verídico ou não, porque tem muitas cópias falsas, que são os apócrifos, né? E nessa época, quando surgiu essa análise dos textos do Novo Testamento, já existia o Didaquê. Lá no capítulo 8º, vai falar assim sobre o jejum e a oração com as seguintes palavras: vosso jejum não tenha lugar, não seja do mesmo modo como os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no segundo e no quinto dia da semana. Vós, porém, jejuai na quarta-feira e na sexta. Então vocês verem que o Didaquê ele vai dar mais um dia de acréscimo, que é na quarta-feira e não somente na sexta, como é um dia de se guardar no jejum e na abstinência de carne. Mas esse exemplo não é tanto da Igreja, isso já é um pouquinho mais antigo. Nós vemos aí a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês puderem pegar comigo a sua Sagrada Escritura, sejam ela qual for, né?
seja até mesmo você, meu amigo que está me assistindo, que é protestante, pegue também na sua Bíblia e você verificar. Vai verificar, né? Em Mateus, capítulo 4, versículo 1, vai dizer o seguinte: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele jejuou não porque precisar. O jejum, primeiramente, ele é uma força espiritual contra as tentações de Satanás, contra o pecado, né, que Satanás tenta nos convencer pela tentação. E Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, não precisava do jejum para ter força contra Satanás. Mas ele jejuou 40 dias e 40 noites para nos deixar lá, ele mesmo, um exemplo de que é com o jejum que nós vencemos a Satanás. Ele mesmo fala, né? Há certos demônios que só saem com muito jejum e muita oração. Então, Jesus, ele jejua para nos deixar esse belo exemplo que é o jejum como força espiritual. Você sabe muito bem que todo cristão, ele é chamado a ser modelo de Cristo, né? Se moldar a Cristo. Não em ser como Deus, que isso nunca vai caber à nossa natureza, mas em ser filhos amados pelo Pai que querem agradar à vontade de Deus. É esse exemplo. Por isso que toda medida do homem não é outro homem. Por isso nós nunca devemos dizer que as pessoas têm que ser daquilo que nós achamos que tem que ser, que é a nossa conveniência. Mas sim, o homem tem que ser, a medida do homem é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a medida de cada ser humano. Mas esse exemplo do jejum não surgiu com o Nosso Senhor, ele sempre existiu. Um exemplo clássico disso é, se vocês puderem pegar comigo, para quem tem a Bíblia Ave Maria, no número 1246, lá no livro de Jonas, o capítulo 3 e o versículo 5 vai dizer o seguinte: os ninivitas creram nessa mensagem de Deus e proclamaram um jejum, vestindo-se de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se de seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza. Em seguida, foi publicado pela cidade a ordem do rei e do príncipe esse decreto: fica proibido aos homens e os animais, tanto do gado maior como do menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de saco, todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um de seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Então, a intenção do abstinência de carne e do jejum é exatamente essa: é fazer um dia de recolhimento, um dia de mais oração, um dia de mais silêncio e oferecer, sempre lembrem de oferecer o jejum e a abstinência por uma causa realmente necessária, né? Um doente, um enfermo, ou alguém que sofre muito, né? Ou oferecer para alguém que vocês acham que precisa. É necessário sempre oferecer. Jejum sem oração é dieta, já disse o professor Felipe de Aquino, né? Então, o jejum ele serve exatamente para que a gente possa aproveitar, fazer um exame de consciência, nos verificar em que nós estamos falhando de nossos pecados e se converter a Deus. Eu costumo dizer que o jejum ele tem 3 argumentos muito bons. O primeiro dele ele é recomendado, obrigatório, na sexta-feira, né? Assim como a abstinência de carne, para que nós lembremos que Cristo morreu na cruz por nós. De fato, a Igreja Católica não quer que Jesus está morto, mas está vivo e glorioso, com seu corpo e alma, lá na glória dos céus. Mas nós temos que lembrar que não foi um milagre de Jesus a uma samaritana, ou um paralítico, ou até mesmo a multiplicação dos pães que pagou os nossos pecados, mas foi o ato redentor e salvífico de Cristo na cruz. Então nada mais justo e digno como nas sexta-feiras, lembrar que uma sexta-feira
foi o dia que por nós Jesus morreu. Recordar desse grande amor de Cristo por nós e nos guardarmos em dia de abstinência de carne, primeiramente como um louvor e adoração a Cristo. O segundo argumento que eu costumo dizer é porque ele nos prepara, como vocês viram o Catecismo da Igreja Católica falar, é uma ascese. A palavra ascese quer dizer exercício. Então, esse exercício, ele nos prepara para, como um jejum e abstinência, se temos força o suficiente para negar aquilo que é bom como alimento, com maior força nós teremos para negar aquilo que é mal como um pecado e a tentação, né? Então, ele já fornece isso. Por que é chamado de exercício? Assim como um corredor que vai correr, por exemplo, a São Silvestre, ele faz séries de exercícios, às vezes meses, anos, para poder correr a São Silvestre. Assim, para podermos lutar contra o pecado e dizer não a Satanás, precisamos exercitar a nossa alma. Imagine que é o músculo, que sempre tem que ser exercitado, como o braço, né? Para uma hora ficar nesse momento bom. Não somente o exercício do corpo é bom fazer, mas também da alma, para lutarmos contra as tentações, contra o mal, contra o pecado tão vigente no nosso dia, né? Então essa é o motivo do grande jejum, né? Ou da abstinência de carne, aí recomendado pela igreja todas as sextas-feiras do ano, como um ato de amor a Nosso Senhor, como uma luta contra o pecado, e em terceiro, para que nós possamos ganhar o céu, para que nós possamos fazer um exame de consciência daquilo que nós estamos fazendo de errado, para nos voltarmos para Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Bom, eu desejo a você, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu peço que se houver algum sacerdote ou padre que assista, que desça sobre nós a bênção ministerial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nos abençoe, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Graça e paz.